Depois de 6 meses de investigações, foi divulgado hoje o relatório da CPI da telefonia. Deputados estaduais pediram ao Ministério Público que o presidente da Anatel seja indiciado por omissão aos problemas do Estado. No interior do estado, a CPI da telefonia visitou 22 cidades. Moradores foram ouvidos e não faltou reclamação. Sempre eu faço isso, porque aqui em Carauari a gente apelidou até o nome da Vivo de Vivo ou Morto, porque o motivo de eu subir ali em cima da árvore é para conseguir um sinal melhor para falar com a minha família. Há muita queda de comunicação. Quando prepara um tempozinho de chuva, já cai também. Às vezes a calamidade para a gente se comunicar. Faz umas 10 ligações para conseguir uma, quando consegue. Às vezes a gente chama e cai, às vezes atende, fica só barulho, não dá para entender nada, a gente não consegue, bota crédito, às vezes não dá para falar poucos minutos. Não sei, para você fazer uma ligação, você tem que estar desligando, ligando o celular de novo. Quando faz a ligação não completa, né? A gente fica na mão. Em Humaitá, por exemplo, das 213 comunidades, havia telefone público em apenas 24 e nenhum aparelho funcionava. Outro problema encontrado foi a comercialização de linhas além da capacidade da operadora. Para a CPI, houve omissão do presidente da Agência Nacional de Telecomunicações. Por isso, foi pedido ao Ministério Público do Estado o indiciamento dele. As agências regulamentadoras não cumprem o seu papel, o seu dever de fiscalizar, e a Anatel acima de tudo. A regulamentação da Anatel, chega a ser ridícula em alguns aspectos. Por exemplo, quem faz a pesquisa da qualidade de serviço, segundo determina uma resolução da Anatel, é uma auditoria contratada pela própria operadora. Aí é ridículo, aí é a raposa cuidando do galinheiro. E os números retratam esses problemas. Só no ano passado, o Procon Amazonas registrou 4.000 reclamações. Depois de 6 meses de investigação em Manaus e no interior, todas as operadoras de telefonia móvel, fixa e de internet devem assinar um termo de ajustamento de conduta. A partir agora do dia 1º de maio, as empresas começarão a realizar os mutirões de atendimento e estarão obrigadas a divulgar esses mutirões, criar canais de facilitação, inclusive, de acesso aos consumidores. Nós vamos monitorar isso através dessa subcomissão. Tudo que se reportar, o que foi ajustado no TAC, vai ter que se reportar a essa comissão. E esses dados serão colhidos pela comissão e passados imediatamente para os deputados e para a própria defesa, para a Comissão de Defesa do Consumidor. Ainda de acordo com o relatório, as operadoras estariam sonegando impostos de antenas instaladas irregularmente. Segundo a CPI, existem 460 antenas espalhadas pela cidade. Desse total, 400 não são regularizadas pela prefeitura. As operadoras alegam que o processo é muito burocrático. Uma liberação leva de 1 ano a 1 ano e 3 meses. Agora, a ideia é fazer um mutirão com vários órgãos para que as empresas estejam em dia com o município. Além disso, a alíquota de ICMS também caiu de 30% para 20%. O desconto deve ser repassado para os clientes. Quanto à internet, elas se comprometeram a investir em melhorias, entre elas a transmissão de mais 5 gigabytes por segundo, por meio da rota Manaus-Fortaleza. E hoje também na Assembleia Legislativa foi instalada a CPI da pedofilia. A primeira reunião da comissão está marcada para esta quinta. No pátio da Assembleia, membros de movimentos sociais exigiam a instalação da CPI da pedofilia. Coordenadores foram chamados para uma reunião com a diretoria da casa. Se em 24 horas não acontecer a instalação da CPI, o movimento social voltará a fazer a paralisação da rua. Se sentirmos que vai haver alguma pressão em cima do desembargador Rafael Romano, nós vamos paralisar o trânsito na frente do Tribunal de Justiça. Se nós sentirmos que Adail Pinheiro vai ser solto ou que vai continuar com suas regalias, nós iremos para as ruas. A questão era quem poderia participar da CPI. Os deputados foram convocados pelo presidente Josué Neto nessa terça-feira. Arthur Bisneto e Francisco Souza estão viajando. A Assembleia está dependendo de iniciar nesse momento uma reunião com
a maioria absoluta dos deputados. E eu digo a maioria absoluta, o ideal é que tenhamos aqui os 22 deputados que estão em Manaus e que estiveram na casa no dia de hoje. Então, é uma decisão de colegiado. A Assembleia Legislativa ela é composta por 24 deputados. O que eu tenho a falar sobre isso é que nós temos sempre mantivemos uma linha democrática, uma atuação na presidência de forma extremamente democrática. Mas Fausto Souza não compareceu à reunião e mesmo com a presença de 21 parlamentares, a CPI foi instalada. Ficou decidido que o presidente da comissão e o relator serão os deputados Abdala Frache e Orlando Cidade, ambos do PTN. Os outros 3 membros titulares são Ricardo Nicolau, do PSD, Conceição Sampaio, do PP e Luiz Castro, do PPS. Já os suplentes, Davi Almeida, do PSD, Tony Medeiros, do PSL, José Ricardo, do PT e Vera Castelo Branco, do PTB. Amanhã deve ser realizada a primeira reunião que vai definir o cronograma de ações da CPI. O tráfego de veículos pesados na Avenida Constantino Neri está proibido a partir de hoje. Uma portaria com a mudança foi publicada nesta quarta-feira. A restrição já está valendo na Avenida Constantino Neri. Veículos pesados acima de 8 toneladas não podem circular das 6 às 9 da manhã e das 5 da tarde às 8 da noite. Já os veículos acima de 18 toneladas não podem circular das 9 da manhã às 5 da tarde. Os primeiros 15 dias a portaria diz que nós temos que fazer esse trabalho educativo e depois pode ser aplicada a multa. Então, a partir do dia 23, deverá ser aplicado multa no caminhão que entrar na Constantino Neri. As multas vão de R$ 80 a R$ 127 para quem descumprir. Como a infração é grave, o motorista pode ganhar até 5 pontos na carteira. Caminhoneiros começaram a ser orientados hoje. Tem também a área de restrição do centro, então ele só pode circular lá na área central a partir das 20 horas. É um veículo grande, de grande porte, você não pode estar transitando com ele em certos locais também da cidade, né? A mudança preocupa o Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Amazonas. Algumas empresas podem ser prejudicadas. A distância em si, nós vamos vencê-las. O difícil é impedir e não oferecer uma alternativa de trânsito. Isso é que é complicado. Por enquanto, a restrição vale para a Avenida Constantino Neri e o centro, mas deve ser ampliada para outras avenidas nos próximos meses. Na área central, a fiscalização vai ser reforçada para que a lei em vigor seja cumprida. Em instantes, a cheia causa prejuízo de 70 milhões de reais em Humaitá, no sul do Amazonas. E ainda por causa da cheia, falta ração para animais no Amazonas. E isso já reflete no preço do milho, do ovo e do frango. A gente volta já.